Deixa eu trazer, então, um dos casos mais comentados nas últimas horas aqui no Ceará. A decisão que tirou da cadeia o motorista de aplicativo e lutador Edilson Florencio da Conceição, condenado a 8 anos por estuprar uma passageira na capital. Pois a justiça autorizou esse condenado aqui a cumprir o restante da pena em regime semiaberto, fora da cadeia, porque ele tem bons antecedentes criminais e é réu primário. Essa decisão, minha gente, que para mim é uma coisa absurda e para várias outras pessoas também, porque não levam em consideração a vítima que sofre a dor, o trauma, não levaram em consideração isso. E todas as outras vítimas de violência, de estupro desse país. A decisão fez com que a própria vítima, que até então ninguém sabia quem era, quebrasse o silêncio. É a empresária Renata Quan. Ela falou publicamente pela primeira vez num vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Você vai prestar atenção junto comigo. Você já deve ter visto, mas vai ver de novo. Ela está com a voz firme, mas ao mesmo tempo ela está visivelmente emocionada. A Renata precisou relembrar o trauma para poder ver se de alguma forma é feita justiça nesse país. Acompanha comigo. No dia 19 de janeiro deste ano, eu fui sequestrada, violentada e estrangulada até quase a morte em um matagal. Eu não tive chance nenhuma de defesa. Me lembro de cada segundo do ar faltando. Foi Deus que enviou 3 policiais que já estavam indo embora no final do turno e que me salvaram e prenderam um homem flagrante. Mais que eu tentasse transparecer que eu estava bem nas minhas redes sociais, nesses últimos 4 meses, eu e minha família sofremos em silêncio, porque não queríamos exposição. Estávamos sobrevivendo dia após dia a esse pesadelo, mas o pior aconteceu. O que eu vou contar agora é até difícil de acreditar, mas o judiciário cearense, representado por uma juíza mulher, apesar de condená-lo, decidiu na mesma sentença soltá-lo e deixar responder em liberdade. É isso mesmo que você está ouvindo. Mesmo com o depoimento de 3 policiais, testemunhas oculares, exame de perícia, o réu confessando o crime e toda a violência que eu sofri, ela julgou que ele poderia responder em liberdade por ser réu primário. O sistema está dizendo para outras mulheres que forem violentadas amanhã, hoje ou agora, que a palavra delas não basta, que nenhuma confissão basta, que o agressor vai sair por aí pela porta da frente. Tudo que eu queria nesse momento era ter paz e tranquilidade. Mas como que eu vou ter isso sabendo que o cara tá aí nas ruas? Eu faço esse vídeo expondo a minha dor, não somente por mim, mas por todas as mulheres desse mundo. Porque uma coisa eu tenho certeza, eu não era a primeira, eu não ia ser a última, e se não fosse eu naquela noite, seria outra mulher. E talvez essa mulher não estaria aqui, contando isso pra vocês. E é por isso que eu peço a ajuda de vocês, pra compartilhar e lutar por mim e por todas as mulheres. Porque isso pode acontecer com a sua filha, com a sua mãe, com a sua esposa, com qualquer familiar seu ou qualquer mulher que seja próxima de você. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu não vou me calar. O crime foi na madrugada de 19 de janeiro deste ano. Na ocasião, a vítima foi levada para a casa da mulher brasileira e o então suspeito, Edilson Florencio, de 48 anos, foi preso em flagrante. A vítima, de 27 anos, havia saído de uma festa privada e estava aguardando o carro por aplicativo. O veículo chegou, ela entrou no automóvel e saiu do local. Só que, passado alguns metros, o motorista entrou em uma rua que dava acesso ao matagal, parou o carro e, naquele momento, deu um golpe na vítima, no caso, o mata-leão. A mulher ficou desacordada por alguns instantes e foi nesse momento em que o homem da imagem, identificado como Edilson da Conceição, de 48 anos, realizou a violência sexual. O defensor público e doutor em Direito Constitucional Emerson Castelo Branco manifestou em vídeo indignação com a decisão. Como pode um assassino de almas
como estuprador. Passar tão pouco tempo preso no Brasil. Eu fico imaginando as mulheres. O que são as mulheres? São pedaços de carne. Somente isso. Esse é o crime do assassino de almas. Porque ele não destrói a vida da pessoa, mas a pessoa fica morta em vida. Em nota, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, destacou a dor da impunidade da violência de gênero vivenciada todos os dias pela sociedade. Disse que é preciso decisões mais duras para construir uma sociedade que respeite e proteja todas as mulheres. Disse ainda que a luta é coletiva. O advogado que representa Renata anunciou que a defesa vai recorrer da decisão. Hoje, em novo vídeo publicado em suas redes sociais, Renata agradece as várias manifestações de solidariedade que vem recebendo nas últimas horas. Queria primeiro agradecer todo mundo. Estou recebendo inúmeras mensagens, muito apoio de todo mundo, muito obrigada de verdade. Queria dizer para vocês que se sintam respondidos, que infelizmente eu não vou conseguir abrir todas as mensagens, eu não tenho nem psicológico para conseguir responder todo mundo, tá? Tem sido uma barra muito grande, tô vivendo aí na base de antidepressivo, remédio para dormir. Ontem, antes de postar o vídeo, eu tive inúmeras crises de ansiedade, de pânico. Então, assim, agradeço todo mundo que tá mandando mensagem e sintam-se respondidos por mim, tá? De verdade, de coração, pelo apoio que vocês estão dando. E ela termina fazendo um apelo aos seguidores. E assim, gente, principalmente eu peço pra todo mundo que evite de ficar perguntando o que aconteceu, como aconteceu, de ficar falando, é por isso que eu não pego Uber, é por isso que aquilo, porque tem que se cuidar. Assim, de verdade, essas coisas machucam muito e é fazer eu reviver todos esses momentos de novo, passar tudo na minha cabeça. Eu já vivo com isso, passando dia após dia na minha cabeça tudo que eu vivi, revivendo isso, e toda vez que alguém fala, pergunta, comenta sobre, também revivo novamente isso. Então, assim, eu peço para vocês terem esse cuidado, tá bom? Renata, receba meu abraço, viu? Saiba que eu estou do seu lado. Agora, como tem gente sem noção, né? Mandando mensagem para ela nesse momento de fragilidade, de exposição, até então ninguém sabia quem era. Ela teve que vir a público para cobrar justiça. Aí o povo mandando mensagem, mulher, conta aí como foi, me dá os detalhes, para ela relembrar essa história macabra na vida dela. Minha gente, vamos ter empatia, se colocar no lugar, pelo amor de Deus. E é o que a gente mais vê em rede social, é a gente sem noção. Que às vezes acontece uma morte, acontece um crime, tem gente lá querendo saber dos detalhes, como se fosse um bando de urubu atrás de carniça. Minha gente, vamos ter respeito, né? Agora, cá pra nós, essa é uma história que não me desce de jeito nenhum. E eu acho que não desce na garganta de muita gente, viu? Que história mais absurda, estapafúrdia. Uma mulher dar uma decisão dessa, numa canetada, e colocar na rua um criminoso. 3 policiais de prova, testemunhas. Exame comprovando que houve a violência. E nada disso adianta. Nada. Aí vai dizer que o cara está se comportando, que o cara não tem histórico de violência. E o crime que ele cometeu? E o que ele fez? E outra, quem garante que esse foi o primeiro crime cometido? Se não houve outras vítimas que por conta do medo, por conta da vergonha, ficaram caladas. Quem garante? Aí, por conta disso, bom comportamento, sem histórico, coloca na rua, fora da cadeia, com 4 meses de prisão. Quer dizer que a punição por um crime bárbaro, nojento como esse, são 4 meses de prisão? É por isso que o país está desse jeito. Eu denuncio aqui todas as tardes. É a farra da impunidade do Brasil. O bandido não está nem aí. Faz de novo porque não paga pelo crime que comete. É isso que acontece. E essa história toda
está gerando um intenso debate. Tem muita gente revoltada, vi muita mulher com empatia, vi muita mulher solidária, republicando o vídeo, muita gente indignada, como eu tô, inclusive juristas, como a gente acompanhou aí, defensor público. Nem ele entendeu. Como assim? Edilson Florencio da Conceição, conhecido como Edilson Moicano. Para você entender, ele foi julgado no começo desse mês, nós estamos no dia 10, né? No começo desse mês ele foi julgado. A gente fala tanto da morosidade da justiça, ele foi julgado até rápido, né? O crime foi no começo do ano. Aí ele foi condenado a 8 anos de prisão por estupro de vulnerável, porque a vítima estava alcoolizada, ela estava saindo de uma festa, de um bloquinho. Começo de ano, tem aquelas festas, ela estava saindo de uma festa, pegou esse motorista por aplicativo, não estava 100% consciente, digamos, tinha bebido, por conta disso é estupro de vulnerável. Ela estava alcoolizada. E 2 meses de detenção, ou seja, foi 8 anos e 2 meses a pena, por resistir à prisão, porque os policiais não apareceram. Agora, apesar dessa condenação, a juíza permitiu que o condenado recorra ao processo em liberdade. Porque existem essas manobras mesmo. Na verdade, é porque a gente vive num Estado democrático de direito, em que todo mundo é inocente, até que se tem uma prova. E aí tem vários recursos. Recorre uma vez, recorre 2, às vezes o processo se alonga muito por conta exatamente desses vários recursos. E aí a juíza, que deu lá essa autorização, ela escreveu assim na decisão, abro aspas, concedo ao réu, ou seja, ao condenado, bota a imagem dele aí para mim, por favor, o direito de recorrer em liberdade em razão da sua primariedade, ou seja, o primeiro crime que ele estava respondendo, e bons antecedentes que o autorizam a aguardar o desfecho em eventual recurso em liberdade. Minha senhora, o que é que vai garantir que esse homem não vai cometer crime de novo? E outra, que justiça é essa em que a pessoa comete um crime bárbaro, que é estuprar uma outra, violentar uma outra pessoa e passar 4 meses na prisão e pronto? Isso é punição? O Edilson ficou 4 meses e 12 dias atrás das grades. Parece até que roubou uma galinha da vizinha. O resto, 7 anos e 9 meses e 18 dias que estão faltando para completar a pena, ele pode cumprir fora da prisão em regime semiaberto.